Marcelo Chamusca? Porque haverá algumas mudanças, não é isso? Sim, por várias questões, né? Primeiro, pela questão clínica, questão de suspensão, né? No caso do Roberto é clínica, ele está lesionado. E hoje também aconteceu um fato novo, que foi o Magno, também sentiu um desconforto na parte anterior da coxa e não treinou, e a gente vai avaliar para o jogo amanhã. E já treinou o Elton, inclusive, fazendo a função do Magno. O Rafael, que tomou o terceiro cartão, né? Então é uma substituição por suspensão. E tem aquelas mudanças que a gente deve fazer olhando em consideração dois fatores muito importantes. Por ser o terceiro jogo da semana, então a sequência, e acaba fadigando, e a gente teve que ir para Santa Catarina, né, no jogo do final de semana, viagem, e um jogo muito duro e muito difícil no meio da semana, onde a gente saiu atrás e teve que correr muito, se desgastar muito, para tentar pelo menos igualar, e isso também traz um desgaste físico e emocional também, que é importante a gente entender. Então, as alterações são por todos esses motivos que eu falei, algumas delas por fadiga e por questões táticas também, já que a gente está analisando o nosso adversário, o Juventude, e deve haver alguma alteração por esse aspecto também. Mas a gente pensa em colocar aqueles que estão numa melhor condição, já que é um jogo contra o líder da competição, que é importante para nós a gente buscar essa vitória, até porque vai fortalecer muito a confiança de todos nós, ganhar do time que está liderando, que só perdeu um jogo na competição, e foi em casa, já que fora de casa eles não perderam ainda, né? Eles empataram muito, é verdade, mas não perderam. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai montar a equipe. Dá para cravar Cafu e Romário na equipe titular? Cafu dá. Cafu será o substituto tem a substituição do Cafu pelo Roberto, inclusive aconteceu durante o jogo, né? Provavelmente Elton e Magno, amanhã a gente vai avaliar Elton no Magno, e o Valdo no Rafael. Por enquanto, basicamente é isso aí. Eu treinei, na verdade, duas formações, uma um pouco mais ofensiva, usando o Lelê, um quarteto com Cafu, Lelê, Elton e o Pedro Ken, um pouco mais adiantado, tá? E treinei uma outra formação com aquela base que a gente vem utilizando, Raul, Richardson, Ricardinho, Ken, Cafu e Elton. Então, dentro dessas duas formações aí, e entre Rafael e o Romário, a gente também só vai decidir amanhã. Mas foram treinadas as duas situações, o Rafael treinou e o Romário também. Chamusca, você acha que esse jogo contra o Juventude vai ser um jogo da mesma forma como foi passado, ou, sei lá, no novo história, você acha que vai ser um jogo tenso, pegado, muito voltado para o lado emocional? Sim, porque se você pegar e estudar e olhar a estatística do adversário, você vai ver que a característica do adversário para jogar fora de casa é um jogo onde ele trava, ele faz um posicionamento baixando bem as linhas, dificulta muito para você entrar, as linhas são bem compactas, os jogadores de lado descem, você fica com pouco espaço para trabalhar pelo lado, não consegue trabalhar por dentro, você começa a perder paciência, começa a errar e dá o que o adversário quer, que é jogar de uma forma reativa em transições em contra-ataque. Então, é muito interessante a gente ter esse entendimento de que vai ser um jogo onde a proposta do adversário vai ser uma proposta um pouco mais defensiva, porque é a característica que a gente estudou, inclusive eu já joguei contra o Juventude, e foi assim lá em Belém o jogo, a gente propôs muito, teve quase 80% de posse de bola nesse jogo, e não conseguimos sair do zero, o jogo foi 0-0. Então, se você estudar o adversário, você vai ver que são muitos empates, né? Poucas vitórias fora de casa, mas também que não perdem, e o jogo fica muito perigoso pela essa característica, inclusive, de jogadores que eles têm, porque até o número 9 deles, que é o Thiago, a característica dele é um 9 de estourar, de arrastar, de mobilidade, eu chamo até de 9,5, que ele, inclusive, já fez
já é beirada em outras equipes aí, Ferroviária, fez no próprio Botafogo de Ribeirão Preto no ano passado. Então, a característica, o Ramon, o Juninho, todos os jogadores que jogam ali na primeira linha deles, na linha de ataque, são jogadores de velocidade que jogam numa postura reativa e isso é muito perigoso. A gente tem que saber atacar, ter paciência e nos organizar defensivamente para o erro. Para o time do Ceará que pensa na vitória contra o Juventude, o Internacional já é página virada, esse jogo, o clima de tensão, essa história também que foi muito falada na semana do Elton. Não, isso aí tudo já foi. Eu tenho uma forma de... Você até me conhece de trabalhar. Eu não valorizo muito. Nem quando se ganha eu não me empolgo, não tem negócio de comemoração, nada disso. Eu já estou pensando no próximo jogo. E quando a gente tem um revés também, eu não fico lamentando nem pelos cantos, não. Eu já começo a trabalhar, já começo a pensar no adversário, já faço um resumo do jogo para os jogadores, já vamos trabalhar em cima do aspecto tático para o adversário, vamos trabalhar alguns erros que a gente cometeu no jogo do Internacional, já trabalhamos no campo, já mostrei para eles, já receberam imagens do departamento de análise, então a gente está trabalhando, o jogo do Internacional já é uma página virada, já está esquecido, acho que o sentimento que ficou do jogo é que a gente não fez um jogo ruim, a gente fez até um jogo bom, mas cometeu alguns erros que contra um time do nível do Internacional a gente não poderia cometer. Isso foi definitivo no resultado do jogo, só que nem eu, nem os atletas, nem ninguém vai mudar essa história, porque o resultado do jogo já está definido. E a gente já está pensando desde quarta-feira no Juventude.